Depois desse vídeo você não vai mais precisar ficar decorando as listas de palavras. Isso porque eu vou te passar uma estratégia simples, porém muito eficaz e que eu tenho certeza que vai mudar o seu aprendizado do inglês. Essa estratégia se chama associação de palavras e eu vou explicar ela agora. Olá amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade, eu sou a Luciana Sampaio. Quando eu falo sobre a associação de palavras, eu gostaria muito que você pensasse também em outras palavras, além de imagens ou até movimentos que você pode usar para se lembrar de determinada palavra. Deixa eu te dar um exemplo para que fique muito claro. Quando eu era criança, eu lembro que sempre que eu ia à praia, a minha mãe passava protetor solar em mim. Portanto, toda vez que eu, quando criança, sentia, e até hoje, quando eu sinto o cheiro do protetor solar, eu já lembro da praia, automaticamente. O cheiro fez com que eu me lembrasse de outra coisa. E isso é a associação. Repare que nesse caso, foi uma forma muito involuntária de eu guardar isso na minha mente. Mas para aprender o inglês, nós vamos usar a estratégia intencional. Então eu vou te dar mais um exemplo. Eu já vi na internet histórias de noivas que queriam muito fazer com que o seu casamento se tornasse ainda mais especial. Para que isso fosse possível, elas determinaram um cheiro que elas gostariam que ficasse na mente do marido delas. Para isso, elas definiram um perfume exato que usariam no dia do casamento e depois elas continuam usando esse mesmo perfume em datas especiais ou momentos de celebração. Com isso, o marido tem uma experiência sensorial e essa experiência gera nele o gatilho emocional e também faz com que ele tenha lembranças muito especiais de datas importantes com a mulher dele. Como eu disse, no meu caso, não foi intencional. A minha mãe não queria que eu me lembrasse da praia toda vez que eu passasse protetor solar, mas isso aconteceu de forma involuntária. Apesar disso, eu já te dei um exemplo que é possível usar essa estratégia de uma forma intencional, e é exatamente isso que nós vamos fazer com o inglês. Imagine o seu aprendizado de idiomas. Imagine como seria interessante para que você gravasse determinadas palavras na sua mente, que você fizesse gestos específicos para lembrar dessas palavras. Ou que talvez uma imagem ou uma sensação fizesse com que você guardasse frases em outro idioma. Você vê que isso cria uma memória emocional, afetiva. Ao invés de simplesmente decorar uma lista de palavras, você vai ter aquela emoção. Você vai ter aquela memória mais profunda. Eu vou te mostrar um exemplo sobre como eu consegui gravar alguns versículos do livro de João usando essa estratégia ao estudar espanhol. En el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho foi hecho. La luz era la vida. Eu fiz um gesto errado, mas não tem problema. La luz era la vida y la luz brilla en las tinieblas. Isso foi o que eu consegui me lembrar depois de nunca mais ter visto esses textos, porque faz um tempinho que eu não estou conseguindo estudar espanhol. Mas eu fiz isso para que você veja como eu fiz alguns gestos em libras para me lembrar de palavras em espanhol. E essas frases ficaram gravadas na minha mente por conta dos gestos. Você pode reparar como isso é incrível? Eu lembro muito bem que a primeira pessoa que me apresentou essa estratégia foi o Diego, que é dono da Wondertalk, parceira do nosso canal. E ele deu o nome de memória mecânica. Depois que eu tive essa aula, eu fui pesquisar mais a respeito da estratégia para aprendizado de idiomas e eu não encontrei nada. E você vai falar, Luciana, como assim você não encontrou nada? Essa é uma estratégia exclusiva que eu decidi fazer esse vídeo e que me foi apresentada pelo Diego, por isso que eu estou citando ele aqui, e que realmente faz muito sentido e pode fazer com que a gravação, a memorização das coisas para você se torne mais simples. Mas abrindo um espacinho aqui para falar da Wondertalk, se você tiver interesse em contratar um curso de inglês, você pode conferir o primeiro link da descrição, em que você vai entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso às melhores promoções. Eu queria muito trazer esse vídeo aqui para que você entenda como é mais simples gravar as coisas. É bem mais simples do que nós pensamos. Mas eu queria te dar um exemplo prático de como você pode aplicar isso no seu aprendizado. Como eu demonstrei aqui para você, é possível usar os gestos la luz, tinieblas, hombre. Tudo isso, esses gestos que eu decorei, me ajudaram a lembrar de palavras em espanhol. E automaticamente, quando eu faço esses gestos, eu lembro das palavras no espanhol, não no português. Isso é incrível, cara, isso é incrível. Essa estratégia é muito boa. Usar os gestos faz com que isso fortaleça no seu cérebro as palavras, faz com que você consiga realmente guardá-las. Porque além de ativar o nosso sistema visual, também ativa o sistema motor. Ou seja, o corpo entra automaticamente no processo de aprendizagem. E no momento de aplicar, de lembrar, você tem a memória multissensorial e
aí fica muito mais fácil de aplicar no seu dia a dia. Porém, além dos gestos, eu comentei no começo do vídeo que nós podemos usar as imagens. Ou seja, ao invés de pegar uma palavra em inglês e associar o seu significado em português, você pega essa palavra em inglês e associa a uma imagem. Porque assim o seu cérebro cria aquela conexão visual e no momento que você precisa se lembrar da palavra, é bem mais simples. Sua memória visual é ativada e você recupera aquela informação facilmente. Eu vou deixar um pedacinho de um vídeo aqui dando exemplo de como isso funciona para a educação de crianças. Now we will match the picture of tap with its suitable word. Well done! Se você estiver no nível iniciante e se você for paciente o suficiente para assistir conteúdo para criança, esse tipo de vídeo pode te ajudar e eu vou deixar o link na descrição. Mas, se você pretende aprender por conta própria, se você não tem muita paciência para ver esse tipo de vídeo que é bem infantil, você pode usar essa estratégia da sua forma, sendo um adulto aprendendo inglês. Basicamente, você vai usar um aplicativo que te permita colocar o texto e a imagem. Eu tenho muito costume de usar o Notion, eu faço tudo com o Notion, então organiza a minha vida, as minhas finanças, os roteiros dos vídeos. E eu vou indicar que você dê uma conferida porque vale muito a pena organizar toda a sua vida no Notion. Mas basicamente você vai pegar uma plataforma que você tem familiaridade e que te permita ter o texto e a imagem para que você estude. E você vai usar essa sua ferramenta, no meu caso é o Notion, como o Anki ou Enki, sei lá como é que você fala. Portanto, sempre que você estiver revisando para guardar aquele vocabulário, você vai colocar a palavra em inglês, dentro você vai colocar a imagem para que você saiba o que aquela palavra representa. Sendo assim, você vai abrir essa chavinha, não sei como é que chama isso, para entender o significado daquela palavra em inglês somente se você não conseguir lembrar. Vai funcionar exatamente como flashcard, mas você vai usar nesse caso a imagem e o texto. E meus amigos, eu sinto no meu coração que as pessoas que acompanham o meu canal, algumas das pessoas, elas subestimam as dicas simples. Muitas pessoas vão entrar nesse vídeo e vão falar, nossa, pra isso que eu entrei aqui? Sério? Estudar com imagenzinha? Que coisa de criança, pelo amor de Deus. Mas é exatamente isso que vai fazer com que você lembre. Eu tô te entregando o ouro nesse vídeo. Então, por favor, coloque essa estratégia em ação, porque você vai ver o resultado dela. Teste por pelo menos um mês e me fale os resultados nos comentários aqui desse vídeo, porque além disso te ajudar, eu creio que vai ajudar muito mais pessoas. Pare de simplesmente colocar lá a palavra em inglês e a tradução embaixo em português. Eu sou uma pessoa que defende muito a tradução, então você pode usar livremente o Google Tradutor. Quando eu estou dando aulas, por exemplo, eu falo, use o Google Tradutor, os treinos são feitos com ele. A gente precisa entender para que a gente comece a criar coisas novas no inglês. Mas ao mesmo tempo, eu sei que a tradução pode nos limitar, então a gente fica com aquela necessidade de sempre estar traduzindo e a gente tem que pegar, ler uma palavra em inglês e trazer ela para nossa mente e traduzir para o português para que a gente entenda aquela frase. Então, quando isso acontece, no seu caso, é um grande problema. Você tem que muitas vezes deixar a tradução um pouquinho de lado e associar palavras em inglês a coisas, imagens, para que você guarde na mente o inglês, para que você aprenda a começar a pensar em inglês mesmo. Portanto, nesse momento eu vou falar algumas dicas práticas de como você pode usar essa estratégia. Sendo que a primeira delas é que você estude por temas e categorias. Você vai agrupar as palavras que você sabe que são fundamentais para que você tenha uma conversa com o seu amigo, para que você consiga apresentar um projeto no seu trabalho. Pegue todas essas palavras e mantenha elas agrupadas e você vai estudar de acordo com os temas. Voltando com a mesma ideia de memorização e reter o vocabulário que você está obtendo, isso vai criar uma rede de associação na sua mente. Eu decidi exemplificar sobre como isso funcionaria no Notion, então você vai ver que eu vou criar uma página e dentro dessa página eu vou colocar a categoria que é Ano Novo. Depois eu vou acessar o News in Level como se fosse um conteúdo que eu fosse ler em inglês para poder obter novas palavras como vocabulário, e aí eu vou colocar essas palavras e depois eu vou pesquisar uma imagem que representa elas. Essa é uma forma de você estudar através das categorias. Para encerrar, as palavras que eu usei como exemplo anteriormente, você pode reparar que eu coloquei todas elas nas suas categorias respectivas. Então, eu criei a categoria de comida e também a categoria de saúde. Isso é bom porque toda vez que você precisa lembrar uma palavra específica e você sabe a categoria em que ela se encontra,
a sua revisão será bem mais simples. Esse template que eu criei simplesmente para exemplificar as coisas para vocês estará disponível na descrição desse vídeo, então você pode conferir. Como você vai reparar, vai ser muito simples, basicamente vai ter as páginas em que você vai usar para colocar as categorias e dentro a palavra em inglês juntamente com a sua imagem. Bons estudos! Se você quer realmente criar uma rede mental de vocabulário e você quer ter palavras o suficiente para conseguir manter uma conversa em inglês, você precisa sempre estudar por temas. Mas é claro que nós não precisamos estudar de uma forma que nos limite. Por exemplo, eu vou estudar o nome de todos os animais que existem. Talvez isso não seja importante para você. Então foque em estudar por temas de acordo com um assunto que seja relevante para você, que você vai usar futuramente. Eu vou falar inclusive sobre esse assunto um pouquinho mais à frente no próximo vídeo que eu vou gravar. Segunda dica é que você repita constantemente. Nós sabemos, eu já estou cansada de falar sobre a repetição aqui, gente, mas na maioria dos vídeos eu preciso citá-la, porque foi a repetição que fez com que eu me tornasse fluente. Se você quer memorizar determinado vocabulário, se você gostaria de manter uma palavra que é um pouquinho mais complexa, mas que você quer muito usar no seu dia a dia, é preciso repetir. Você precisa ouvir mais vezes, você precisa pronunciar mais vezes para saber, olha, será que eu estou pronunciando certo? Quanto mais você repetir as associações, mais fortes e duradouras elas vão se tornar na sua memória. Mas aqui eu digo que a repetição não precisa ser monótona, você não precisa, eu tenho que revisar as minhas palavras hoje, nossa, que chato. Não precisa ser assim, você pode usar estratégias diferentes, sendo que o principal método é o Spaced Repetition System, e esse serve para que você veja as palavras de acordo com uma quantidade certa de tempo. Então, por exemplo, você vai revisar as palavras a cada uma semana, e aí você vai revê-las daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses. Isso vai fazer com que você, de fato, grave as palavras. E essa é uma forma de revisar sem que a sua mente fique sobrecarregada. E aí talvez você me pergunte, Lu, onde eu vou encontrar as palavras para que eu consiga revisá-las? Onde eu consigo encontrar as palavras que são importantes para que eu aprenda? Eu tenho um vídeo falando sobre o melhor material que você pode usar para aprender inglês e você pode conferir ele agora. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!